Tudo bem, Ana? Tudo bem, você? Tudo bem também. Vamos esperar o pessoal entrar, né? Vamos lá. Receber os pedidos pra gente poder começar. E como que você tá? Tá na correria, né? Do congresso? Vou dar aula no sábado, então tô aqui na pira, aqui, na fúria. Eu imagino. Vou tentar ir, quero muito estar presente também na aula de vocês. Então, vamos lá, né? Vamos prestigiar conhecimento, né? Sim, com certeza. Ainda mais nessa área, né? Que a gente precisa ter cada vez mais, falar sobre cada vez mais, né? Você quer começar? A gente começa se apresentando enquanto o pessoal chega. Como você quer fazer? Você que sabe. A gente se apresenta. Você é médica, eu sou nutri. Uhum. Eu trabalho com a parte mais, assim, de nutrição geral, mas trabalho bastante com nutrição vegetariana já faz bastante tempo, né? E a vida me agraciou com a área de materno-infantil. Não foi exatamente uma escolha, assim, eu fui atrás disso, mas isso veio atrás de mim e eu aceitei super, né? Então, fui estudar bastante a área de materno-infantil, porque há alguns anos não tinha muito nutri que fazia a área vegetariana para gestantes e bebês, né, e crianças e tudo mais. Uhum. E aí, anda que eu vou. E aí fui estudando e hoje, nossa, meu consultório tá bem cheinho de criança, de lactante, de gestante. É muito legal, porque é um subnicho, assim, né, e eu imagino que na época que você começou a se envolver mais para esse grupo específico, foi uma surpresa, né? Porque acho que toda vez que alguém mencionasse isso, eu ia falar, não, imagina, deve ter poucos gatos pingados pelo país aí para você conseguir. E criança é vegetariana, né? Então, e tem mães, assim, tem uma mãe que já tô no 3º filho que eu acompanho ela. Olha, que legal. Muito bom. Então, tem muitas na 2ª gestação, poucas na 3ª, porque acho que o povo não tá muito animado em ter filho. Sim. Tanto filho, assim, é muito mais comum, assim, ter famílias tão numerosas. E mães de primeiro filho, de primeira viagem, tem bastante. E é um universo gostoso, né? Porque a gente trabalha com saúde, a gente trabalha... É difícil vir um nenê doente, tenho nenês doentes, né? Nenês com algumas síndromes e situações específicas. Mas não é a maioria é bebê saudável, aquele bebê banguelinha, que vai fazer alimentar. E dá para trabalhar com prevenção, né? Porque você consegue fazer mudança de estilo de vida, você consegue implementar, né, hábitos ainda, porque você está pegando a pessoa ali no começo de vida dela, né? Mais do que isso, a gente consegue, o que eu percebo, né? A gente consegue mudar a família. Porque quando vem e a mãe e o pai, né, os cuidadores, os pais ou as mães, enfim, qualquer que seja a idade aí, né, eu falo, bom, essa criança vai começar a comer, como é que é o hábito da família? Então, na anamnese, a gente tem que considerar qual que é esse hábito da família para poder fazer uma intervenção, que a criança não vai para a panela preparar, não vai para a cozinha preparar as coisas, né? Sim. Vou me apresentar rapidinho também. Para quem não me conhece, né, meu nome é Tamara, sou médica, sou farmacêutica de primeira formação, né, e aí depois fiz medicina, e eu falo sempre que eu trouxe um pouquinho de algumas coisas da farmácia, né, para medicina, que é essa questão do alimento, né, porque a gente vê também bastante, estuda bromatologia, né, qualidade dos alimentos dentro da farmácia, e também a questão das plantas, né, porque eu trabalho com fitoterapia e também a gente vê bastante isso lá dentro. E hoje trabalho com medicina do estilo de vida, né, avaliação metabólica, nutricional, focado ao público vegano, vegetariano, mas também atendendo onívoros, né. E hoje esse convite, né, para Ana, essa proposta, é da gente conversar um pouquinho sobre o veganismo e as crianças, até porque estamos no mês de outubro, né, tá quase acabando, mas ainda estamos no mês delas, então acho que é legal falar.
até porque rola muito mito, rola muito medo, né? Principalmente dos pais, das mães, que querem muito colocar isso, porque é algo que eles acreditam, né? E que já colocam em prática na sua própria vida, mas ficam ouvindo muitas críticas ao redor, né? E muitas desinformações, e até mesmo de profissionais da saúde, né? E que acabam deixando eles mais temerosos. Então eu acho que é uma conversa que vai ser muito proveitosa, né? Espero que vocês curtam. Quem tiver dúvida pode ir colocando nos comentários, mas eu acho até que é melhor colocar nessa caixinha de pergunta, porque aí depois a gente consegue achar elas mais fácil, né? Porque senão fica perdido aí na conversa. Ainda bem algumas perguntas. Oi. Com você, porque eu tô sem os óculos aqui, eu ia precisar botar óculos para ler. Então, tá. Pode deixar, eu vou ficar atenta nos comentários, mas se vocês quiserem mandar na caixinha de pergunta, eu acho que é melhor. E a gente teve algumas perguntas, né? Eu abri uma caixinha de perguntas ao longo da semana. Tivemos algumas, e não sei se as pessoas vão estar aí, mas depois a gente vai deixar a live salva e aí a gente vai tentar responder, tá? Eu acho que aquela ideia, né, que a gente teve de fazer uma linha do tempo, né, e abordando a questão da linha do tempo da criança, eu acho que é muito legal a gente fazer. E eu só queria começar assim falando que é importante a gente entender que toda dieta, tanto onívora quanto vegana, vegetariana, existe uma diretriz para ser seguida, né? Então isso não é uma coisa, a gente não está aqui tendo essa conversa especial, né, se só porque é vegana, né? É claro que tem a sua especialidade por conta de todo esse mito e as coisas que eu falei no início, mas também porque toda dieta tem uma diretriz para ser seguida para evitar erro alimentar, né? Então, tanto a onívora também tem diretrizes alimentares da Sociedade Brasileira de Pediatria que devem ser seguidas, né? Então, podemos começar, Ana. Eu acho que acrescentaria também diretrizes do Ministério da Saúde, né? A gente tem a para crianças até 2 anos, que está bem alinhada, né, com as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, e essas diretrizes foram estabelecidas para bebês em geral, então bebês onívoros, que é a grande maioria da nossa população. E a gente não foge disso, a gente vai seguir essas diretrizes para a criança vegetariana. Inclusive, por exemplo, a vitamina B12, que a gente vai falar aqui, explorar melhor em algum momento, mas é um nutriente que não é contemplado no manual de crianças onívoras. Mas a gente sabe da importância disso e a gente sabe das estatísticas mostrando a carência de B12 em populações onívoras, né, em adultos onívoros. E aí, se essa mulher vai gestar com uma carência de B12, esse bebê vai nascer com uma carência de B12, mesmo a mãe onívora e mesmo eventualmente seguindo essa estrutura alimentar familiar. Sim. Então, a gente se preocupa com a B12 porque é muito falado, né, na alimentação vegetariana. Nossa, tem que olhar a B12, tem que olhar a B12, mas todo mundo tem que olhar a B12. Sim, então, sim. Dito isso, eu penso assim que um passo para trás da gente ter o bebê corporificado, né, pós-nascimento, a gente tem que falar da gestação. Então, é um momento onde a gente tem a capacidade de expressar as melhores expressões genéticas, né? Então, se essa mulher come bem, é bem suplementada, tem uma boa estrutura familiar, emocional, essa criança tem um maior potencial de expressão de genes protetores. E o contrário é verdadeiro. Se ela é privada de uma série de coisas, e aqui na nossa conversa é a questão alimentar, a gente também tem uma possibilidade de expressão de genes não positivos, né? Que lá na frente vão se expressar numa obesidade, numa doença da tireoide, em distúrbios cognitivos e tudo mais. Então, cuidar do estado nutricional da gestante, né, do bebê, é começar por cuidar do estado nutricional por um bom obstetra, uma boa acompanhamento no pré-natal. Não é toda
gestante que passa com nutricionista são as vegetarianas, viu? As onívoras são a que o obstetra mandou porque está acima do peso, ou está com diabetes gestacional, ou está com uma hipertensão arterial, mas elas não dão segmento. Assim, a gestante onívora é mais difícil fazer o acompanhamento sistemático como a vegetariana faz. Sim. Então, acho que a gente podia começar por ali, né? Acho que talvez você possa acrescentar aí do ponto de vista médico alguma coisa. O que dá para acrescentar, assim, é que infelizmente a gente ainda tem muitos profissionais, né, médicos que têm pouco conhecimento mesmo sobre a nutrologia, né, sobre os alimentos, sobre a avaliação metabólica. Então, essa semana mesmo eu atendi uma gestante onívora, né, que já tinha passado pela GO e já tinha feito os primeiros exames, estava com uma B12 de sempre pouco e não foi feita suplementação, né? Tava com a ferritina super baixa também, não foi feita suplementação. O ácido fólico já tinha parado, porque já tinha chegado nas 12 semanas e não tinha nem pedido ácido fólico. Então, assim, não tinha nem no exame. Então, assim, ainda assim existe esse impasse, né? Infelizmente. Mas também, infelizmente, temos outros profissionais que estão estudando, né? E tentando compreender melhor esse mundo para poder ajudar. E o planejamento da gestação é muito importante também, né, Ana? Então, a gente sabe que durante a gestação, algumas suplementações podem ficar um pouco mais difíceis de serem feitas, né? Porque a gestante vai ter ali enjoo, né, náusea, vômito, isso pode acabar complicando um pouco mais. Então, se você consegue planejar isso, é excelente, né? Você deixa tudo ali em ótimos níveis para você poder ter uma gestação mais segura, tanto para a mãe quanto para o bebê. E aí a gente amplia esse conceito dos 1000 dias, já se fala agora 1100 dias, que são esses 3 meses que vão preceder a concepção, justamente para o pai, né, para os gametas, né, o gameta masculino e feminino, qualquer que seja a composição do casal que seja feita, vai ter que ser um gameta masculino. Sim. Tem a sua melhor expressão. Então, cuidar desse estado nutricional antes da concepção. Aí, na concepção, a gente ter esse olhar. Não adianta, é o protocolo da ácido fólico. Mas a gente sabe, você sabe, porque a gente estudou da mesma fonte, né? O nosso professor é o mesmo. A gente sabe que não adianta a gente ter um ácido fólico bom se a gente não tem a vitamina B12 para acionar a chavinha que vai trancar ele dentro da célula e deixar ele fazer a função dele. Então, você está dando ácido fólico com a B12 baixa, você não tem eficiência nesse ácido fólico e, portanto, não tem a função que ela deveria ter nesse comecinho da gestação, formando toda a parte do tubo neural e tudo mais. Imagina uma mulher engravidar com um estoque que nessa gestante você pegou, com uma ferritina super baixa, sabendo que o ferro é comido no primeiro, especialmente no primeiro e no terceiro trimestre, né? A gente sabe que é muito comum fazer uma anemia gestacional quando não existe uma intervenção, quando não existe uma parceria, um olhar, um cuidado. Falar, anemia é comum. É comum, mas é tratável, é prevenível. E a gente sabe que se tem uma anemia na gestação, a chance de ter parto prematuro, baixo peso ao nascer, depressão pós-parto, é muito alto. Né? Uma mulher com depressão pós-parto não vai estar na sua melhor expressão e potencial para amamentar, e aí essa criança já vai ter, ou pode ter, não é que vai ter, né? Porque eu acho que tem outras coisas que acabam, tem uma rede de apoio, enfim, mas você dá mais chance para algo não na sua melhor expressão acontecer, né? Com certeza. E aí, né, então, feito isso, a gente conseguiu ter uma gestante, né, com tudo certinho, o bebê nasceu. Aí, como que a gente faz? O que a gente tem preconizado hoje é a amamentação, aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida. Isso vale para onívoros e veganos. E veganos, vegetarianos, para qualquer bebê. Essa é a recomendação. E na impossibilidade, por raras as condições, né, porque a gente vê muito desmame precoce, mas é por algo que não foi conduzido de uma forma, talvez de todas as tentativas, né? Falar, o bebê não está ganhando aquele tanto de peso
nos primeiros dias, entra com fórmula. Entrou com fórmula, o nome é muito grande, né? Então, sim, o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, legal amamentar até os 2 anos. Eu, como tenho a bênção de pegar mães que amamentam, nossa, tem mãe que está amamentando aí depois dos 2 anos, 3 anos, 3 anos e meio, né? Com os cuidados de ter aquele tratamento psicológico entre mãe e filho, aquilo não ficar uma dependência, ser realmente um ato de nutrição. Não precisa dar carinho através do peito, a gente dá carinho através de outras formas, né? Mas, enfim, recomendação para onívoros e vegetarianos sem nenhuma distinção, aleitamento materno até o 6º mês. E aí, na infertilidade, a gente tem a fórmula, né? Que eu não sei se já tem agora, não sei que está mais envolvida com esse meio, fórmulas completamente veganas, mas até onde eu sei, elas acabam tendo vitamina D ou ômega 3 com fonte animal, né? No nosso meio a gente não tem fórmula 100% vegana. Quando uma família vegana, e aí vamos explicar, né, que o veganismo a gente está usando o conceito alimentar, embora o veganismo seja uma filosofia de vida, né, um estilo de vida. Mas as famílias que têm essa escolha alimentar de abolir qualquer alimento ou produto que envolva maus tratos, abusos ou componentes animais, não tem no Brasil. A gente tem a fórmula de soja, mas a vitamina D é de origem animal, e a gente tem a fórmula de arroz também, mas também tem vitamina... Eu acho que eles já tiraram, não tenho certeza, que eles já tiraram o óleo de peixe dessas fórmulas, mas a vitamina D, com certeza, ela não é de origem vegetal, ela é uma origem animal. Então, por isso, fórmulas veganas no Brasil. E aí, a partir dos 6 meses, então, a gente começa a introdução alimentar, né? E aí, inclusive, uma das perguntas que eu recebi foi como fazer essa introdução alimentar para um bebê vegano, né? O que a gente tem de diferença aí entre uma criança e outra? Na verdade, nada. A diferença é que essa criança não vai receber derivados animais. Agora, pensa comigo, com 6 meses, a criança não come carne. Se ela comer, ela vai comer um alimento que foi cozido, caldo da carne ou um pouco de carne moída. Mas não tem diferença, né? Triturar. Então, não tem diferença na hora da gente conduzir, no sentido de explorar as texturas, os aspectos sensoriais de cor, aroma. A diferença só é que não vai ter carne, ovos. E normalmente os laticínios, quando a família, por exemplo, é ovo-lacto, se é lacto-vegetariana, aí até por uma questão de alergia alimentar eu deixo para depois de 1 ano, mas a gente pode falar disso daqui a pouquinho, né? A forma como a gente vai introduzir é a mesma para bebês onívoros e para bebês vegetarianos, só fazendo a exclusão de um grupo específico alimentar, que é o grupo das carnes e dos ovos, que de acordo com o Ministério da Saúde, esses 2 alimentos estão no mesmo grupo alimentar. Então, a gente tem as variações. Se não é um bebê vegano, é um bebê vegetariano, cuja família consome ovos e laticínios, a gente vai fazer a introdução do ovo da mesma forma que a gente faria para uma criança onívora. Então, não tem muita diferença, e sempre eu pergunto para os pais qual é a forma de introdução alimentar que eles gostariam de fazer, né? Porque tradicionalmente é a tal da papa. Pega o alimento, amassa, salgada. A gente eu uso o termo de comida de panela, porque não é papa salgada, a gente não usa sal até 1 ano de vida. Então não vai sal. Aí eu achei esse lugar que é comida de panela, é a comida que é cozida na panela. Então eu falo das frutas e das comidas de panela. Se for seguir a parte tradicional, é uma comida alterada na consistência, amassada com garfo, nunca peneirada, nunca batida. A criança precisa desse estímulo do grânulo na boca para aprender a lateralizar a língua, para aprender a fazer movimentos de deglutição, trabalhar a musculatura mastigatória, né? Então, é igualzinho. A gente vai ofertar água, a gente vai ofertar cereais, a gente vai ofertar leguminosas, que são os feijões, os cereais é o arroz, o milho, a quinoa, as verduras e legumes. Se tem carne ou não tem carne, a estrutura do pratinho é a mesma.
né? Não existe quantidade pré-determinada para um bebê. Tem bebê que vai comer uma colherzinha de sopa, tem bebê que vai comer uma concha de uma colher de servir, e cada bebê é um. A gente só vai ter que respeitar a proporção entre os grupos alimentares, porque o que acontece? Muitas famílias, mais numa pegada natural ou com a preocupação de ter uma alimentação integral, acabam ofertando muito hortaliça, que a gente chama, né, que são as verduras e os legumes. Aí enche a barriga de fibra, não dá conta de comer o que tem mais, né, que a gente chama de substância, né, tem mais que são os cereais e as leguminosas, e a gente pode ter uma alteração na curva de crescimento, uma desaceleração, né? Não que exatamente a criança vai emagrecer, mas se ela tem uma inclinação para seguir na curva de crescimento, ela dá uma tombadinha ali. Então a gente não quer que isso aconteça, né? Esse é um dos erros, né, mais vistos na literatura, que a gente acaba fazendo aí uma proporção muito grande de folhas, legumes, né, e baixa de cereais, leguminosas, e acaba não tendo uma oferta calórica suficiente para essa criança, né, que precisa de bastante caloria para ter um bom desenvolvimento nessa fase. A gente sabe que se a gente atingir o valor calórico com comida de verdade, ou seja, infelizmente a gente tem em algumas populações criança com 6 meses recebendo Coca-Cola na mamadeira, recebendo salgadinho de pacote, bolacha ultraprocessada, a gente tem isso. Sim. Mas quando a gente fala que a criança vai comer cereal, leguminosa, verduras e legumes e castanhas, ou seja, vai comer uma comida integral, se ela consumir a quantidade de calorias que atenda à necessidade dela, ela vai atingir a necessidade de proteínas, ela vai atingir a necessidade de carboidratos. As gorduras, aí a gente precisa olhar, não é para cozinhar sem gordura, não é para não dar gordura, muito pelo contrário, as gorduras ocupam aí 20, 25% do total das calorias que um adulto e uma criança devem consumir. Então, é bom a gente colocar castanhas, sementes, com a textura alterada, né, a apresentação alterada, porque criança que vai conseguir engolir uma semente de abóbora. Sim. E se engolir um gergelim, do jeito que entrar, vai sair. Exato. A gente modifica a apresentação, a consistência. E até o óleo de linhaça, né? É bom colocar uma colher de óleo de linhaça no alimento, porque também já é uma boa fonte de ômega 3, né? Que é bem importante também. Bom você trazer isso, porque, veja, as crianças onívoras, ninguém pensa. Não. Ninguém pensa no ômega 3 e, assim, a população onívora, criança, bebezinho, criança, adolescente, adulto, idoso, enfim, de qualquer faixa etária, costuma ter um déficit de ingestão de ômega 3, porque ninguém olha para isso e fala, tem no peixe. Mas ninguém come peixe todos os dias, né? Exatamente, come peixe de vez em quando. E o ômega 3 é uma gordura que eu preciso comer de segunda a domingo. Não dá para eu falar assim, hoje é um dia que não vou comer. Se não comer, o corpo não recebe, o corpo vai sentir falta disso. Então, por conta disso, quando a gente faz a introdução alimentar de um bebê vegetariano, a gente já pensa nisso. Porque numa pessoa vegana, por exemplo, e vegetariana, que não vai comer peixe de qualquer forma, peixe não dá em árvore, né? Eu falo assim, nem um peixinho não. Não, nem peixe. Nem peixe. Então, primeiro que os peixes são suplementados. Já começa aí, né? Então, a pessoa que come peixe para ter o ômega 3, poderia usar o ômega 3 do suplemento, para não ter o peixe como atravessador. O que ela poderia fazer, uma pessoa que é onívora? Usar a chia ou a linhaça, que é a fonte primária de ômega 3. Tem outros alimentos, mas esses são os mais, sendo que a linhaça é a mais forte, a mais com teor maior. O que a gente faz para um bebê onívoro ou vegetariano? Bota uma colherzinha de chá do óleo, que a gente começa com meia colherzinha e vai... Tudo a gente não começa de uma vez, né? A gente vai dando aos poucos, mas se a criança já abrir a boquinha e já tomar o óleo na colher, ou você coloca na fruta, ou você coloca no arroz e no feijão, qualquer que seja a forma. Não quer dar o óleo de linhaça. A gente tem suplemento para bebê contendo DHA,
de maneira que é recomendado a gente fazer isso não só para um bebê vegetariano, mas para um bebê onívoro também, que não vem na nutricionista. Quem faz introdução alimentar com a nutricionista? Só o bebê vegetariano. Sim. E você, Ana, usualmente você suplementa até os 2 anos de idade ou você mantém qual nutriente? O DHA? Olha, eu não tenho hábito de dar o DHA. Eu convido a família a usar o óleo de linhaça. Eu prefiro. Eu tenho uma preferência por dar alimentos aos suplementos. Sim. Então, o óleo de linhaça é a vida inteira. Não dá para falar que idade para. Não para nunca. Vai consumir até a velhice, até o final da vida. Se for o suplemento, na verdade, quando a criança vem com suplemento, eu encorajo a fazer a transição. Porque senão vai suplemento o resto da vida. Vai ter que usar o óleo de linhaça de alguma forma, ou na forma já transformada, que é o DHA, ou numa cápsula de óleo de linhaça, ou no... Você já tomou, Tamara, o DHA? Não. Mas falam que tem um gosto horroroso. É um gosto agradável. Eu prefiro o óleo de linhaça. Tá bom, Ana, mas o óleo de linhaça tem o ômega, o DHA já é a forma ativa, e quem não transforma, é pouca população que não transforma. Você não recebeu suplementação de DHA e você tá super inteligente, eu também, né? É que a literatura, a medicina, a nutrição vai evoluindo, a gente vai acompanhando. Mas eu recomendo sempre que faça o uso, e quem está nos assistindo, por exemplo, acho que eu poderia deixar a dica. A melhor forma que eu acho de usar o óleo de linhaça, que ele tem aquele fundinho amargo, é na fruta. A fruta é docinha, ela realmente assim acolhe aquele ligeiro amargor que tem. E olha, tem muita mãe que fala, Ana, meu filho fica com a boquinha aberta já esperando a colher do óleo de linhaça. O paladar da criança é uma folha em branco. Né? Então você estimula, trabalha, escreve aquele livro em branco ali da forma que você quiser. Se a criança é estimulada desde os 6 meses, ela vai aceitar o sabor. A gente é que fala, ai, tadinho, vai dar esse negócio amargo, criança, coitado, não vou dar não. Sim, e ainda a parte interessante de usar o alimento é porque o alimento também vão ter ali, por exemplo, no caso da chia, né? Tem o cálcio, que é uma ótima fonte de cálcio. A gente vai ter as fibras também, né? Essa questão da saciedade, pensando para alguém mais velho, né? Porque para criança não é tão interessante, mas para adulto, né? Pensando na questão da saciedade. Então, eu também acabo optando. E outros nutrientes que essas sementes têm que a gente nem sabe ainda. Então, você comer o alimento integral, você está comendo não só o ômega 3, no caso da chia e da linhaça, você está comendo a fibra, que nem você falou, você está comendo proteína, você está comendo as outras gorduras, e você está comendo compostos que a gente ainda não descobriu que tem lá dentro. Mas a gente vai descobrir um dia, né? Sim. E aí o outro item, né, que as pessoas se preocupam bastante é a questão do cálcio, que você gosta bastante também, né, de estudar o cálcio. E a gente sabe que tem essa questão aí da biodisponibilidade ou da quantidade. Então, o que a gente sabe hoje é que o problema nas fontes vegetais não é, né, a biodisponibilidade em si, porque a gente tem alimentos com boa biodisponibilidade, né, como é o caso da couve, mas a quantidade de cálcio que a gente consegue obter, né, por meio desses alimentos. E daí a gente tem algumas estratégias que a gente pode fazer, né, para acabar otimizando a absorção do cálcio, como evitar os alimentos que têm o ácido oxálico, né, que é o caso do espinafre, da folha de beterraba, do cacau, né, que acabam diminuindo um pouco a absorção. E otimizando, né, colocando os outros que têm grandes fontes e boa biodisponibilidade, que é o caso da chia, que a gente comentou, o tahine, né, o agrião, a própria couve, rúcula. Então, a gente acaba optando por esses itens, mas ainda assim, às vezes é difícil chegar na quantidade que precisa, principalmente para criança, né? Para um bebê não é difícil. Até 1 ano de idade, a necessidade de cálcio são 260 miligramas
o leite materno tende a dar conta, e fora os outros alimentos que a criança vai consumindo. Então, até o primeiro ano de vida é mais fácil, tranquilo. A partir do primeiro ano, aí sim, tudo isso que você falou é muito importante, porque a necessidade passa para 700 miligramas por dia e vai até os 4 anos com 700 miligramas quando passa para 1.000, que é uma necessidade de adulto. Sim. Na adolescência vai em torno de 1.300 miligramas por dia, então é muita coisa. Para a gente chegar nesse nível, tem que ter uma estrutura alimentar muito bem feita, né? E se a opção é vegana, os alimentos que contêm cálcio têm muita fibra, por exemplo, no caso da couve, a granola que você citou, se a gente for usar a chia como parâmetro, tem muita fibra. Se a gente for usar o gergelim, se você abusar no gergelim, você descompensa na gordura. Então, a gente tem umas continhas para fazer, de maneira que um elemento muito legal para a gente ter na alimentação de uma criança, né? Agora a gente vai falar de acima de 1 ano, né? De uma criança acima de 1 ano, uma criança pré-escolar, no adolescente, no adulto, as bebidas vegetais são uma mão na roda para a gente. Sim. Porque a gente tem fortificação de até 400 miligramas de cálcio por 2 ml, isso é uma concentração boa e é fácil a gente beber. É mais fácil do que comer, mastigar, não tem tanta fibra. 200 ml de leite, para muita gente, né, e eu estou falando de leite vegetal, é relativamente fácil. Se a gente for comparar, por exemplo, porque para quem não sabe, está ouvindo, a gente tem leite vegetal que em 200 ml tem 400 miligramas. O leite de vaca costuma ter perto de 240 miligramas. Então, não é um ultra master, blaster teor de cálcio ali. É que a gente tem essa associação, eu comi um pedaço de queijo, tomei um copo de leite, meu cálcio está ok. Não. Eu vou dar aula sábado sobre como ajustar cálcio e estou fazendo umas tabelas comparativas para justamente desmistificar isso. A pessoa, se ela consumir as 3 porções de laticínios recomendado pelo Ministério da Saúde, estamos falando de população adulta aqui, né? Vai atingir a necessidade de cálcio. Então precisa do cálcio do reino vegetal, e quando você vai tentar fazer isso só com alimento de origem animal, que são os leites, queijo, iogurte, coalhada, você ultrapassa a gordura saturada, que não é uma gordura legal da gente. Então, sim, dá trabalho, e eu sempre peço para as mães, para os pais, né, os cuidadores, vamos colocar quem cuida dessa criança, passar na consulta com 1 ano para a gente fazer ajustes e ficar mais tranquilo até os 4 anos, sabendo que no meio do caminho essa criança pode ter a famosa seletividade alimentar, não quero isso, não quero aquilo, e acaba muitas vezes dando trabalho, a gente tem que entrar com suplemento de cálcio. Mas isso não é só para criança vegetariana. Nosso foco é trabalhar a criança vegetariana, mas eu vou sempre fazer esse paralelo, porque também tenho poucas crianças onívoras, mas olha, algumas não consomem nada, não consomem laticínio, não gosto de laticínio, não como verde, aquelas que são super seletivas, assim, come macarrão, batata frita e arroz. Não tem cálcio. Sim. Então tem que suplementar. E essa suplementação da bebida, gente, dá pra gente fazer em casa também, né? Porque as bebidas, né, vegetais fortificadas, elas acabam tendo um preço um pouco mais alto, né? Então, uma opção é fazer a bebida vegetal em casa, comprar o cálcio para suplementar, tá? Então, só bebida vegetal não vai ter o cálcio. Então, se você for fazer em casa, tem que suplementar, né? Com o senão aí, quando a gente faz em casa e suplementa, tem que ter uma orientação bem feita para saber qual é o volume de cálcio que você vai usar na sua ingestão diária, né? Porque dá para a gente fazer em pozinho, colocar, o cálcio é grande, então para dar 1 grama de cálcio eu tenho que dar mais ou menos 5 gramas de pó. 5 gramas de pó é um tantinho razoável, assim, não é pouco. Então dá para fazer em casa, considerando essa questão que você levantou bem, né, do preço das bebidas vegetais, que não é um preço muito horizontal, assim, né, todo mundo que dá.
Mas sim, tá bem colocado isso, só precisa ter cuidado com quanto vai colocar ali. Não adianta Com certeza. uma pitada de cálcio ali que Sim. não vai... Não, né? tudo de dose, gente, a gente nem vai ficar falando, né, sobre doses aqui, porque seria muito negligente da nossa parte, né? As avaliações, elas são completamente individualizadas, a gente vê o metabolismo mesmo daquele indivíduo, a vida que ele leva, o acesso que ele tem, né, pra gente poder preconizar a dose ali. Então, tudo isso sempre junto com um profissional para fazer certinho. Exatamente. E aí, falando de cálcio, né, Ana, tem também a questão da vitamina D, que é extremamente importante para a gente garantir que essa absorção de cálcio está sendo potencializada ao seu máximo, né? E a gente tem vitamina D de fonte vegana para a gente poder suplementar. Então, esse ponto é importante. E uma coisa que a gente acabou, né, eu esqueci também de falar, mas assim, a suplementação é preconizada pelo Ministério da Saúde para todas as crianças, né, onívoras, vitamina D, né? De vitamina A, a gente faz o aditil, né, que é a vitamina A mais a D, tem também o ferro, então desde os 3 meses de idade é feita a suplementação até os 2 anos de idade de ferro, vitamina A e vitamina D. Tá? Então isso a gente está, claro, comentando para uma criança vegana as particularidades, mas lembrando que suplementação não é algo exclusivo das crianças veganas. Isso é preconizado para todas elas. Para todas elas, para bebês onívoros, como a gente falou no começo, né? O manual aí de pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria fala dessa suplementação de ferro. Era dos 6 meses, agora subiu para 3 meses, né? Isso. Assim, abaixou para 3 meses e até 2 anos. Mas sabe, Tamara, eu não suspendo aos 2 anos. Por exemplo, se a criança não vai para o sol, a vitamina D é um pouco mais fácil, porque a gente tem a variável do sol. Então, se é uma criança que é uma criança de jardim, de brincar e está sempre exposta, a gente até pode considerar em algum momento não utilizar. Mas o ferro, minha experiência, hoje eu estou com criança que eu orientei a introdução alimentar com 7, com 8 anos, e aí a gente já consegue fazer exame quando é maiorzinho, quando é bebê eu tenho um monte de dó. Mas quando é maiorzinho assim, a gente faz as avaliações metabólicas, né, pelos exames laboratoriais, e eu percebo o quanto é importante a gente permanecer com a suplementação de ferro. E tá sempre avaliando. Até uma outra pergunta que me mandaram, se tem necessidade de fazer exames com mais frequência numa criança vegana do que numa criança onívora, para verificar se está com deficiências, anemia. Então, com que frequência que você costuma fazer esses exames e a partir de que idade que você costuma pedir? Eu não vejo diferença da gente fazer avaliação de sangue de uma criança vegetariana da onívora. Cuidados são os mesmos. A vitamina, por exemplo, B12, né, que a gente falou no começo. Ana, olho, se eu não acompanhei a mãe, eu vou olhar o exame dessa mãe e vou estabelecer uma dose para essa criança. Se eu conheço a mãe, eu fico mais tranquila ainda, que aí eu já sei, é uma dose pequenininha e vou seguindo. Para os outros parâmetros, eu acho, isso é também minha opinião, minha conduta, tá? Não é porque fez 6 meses, é vegetariano, vai ter que fazer exame. Tem pediatras que pedem por praxe exame de sangue com 1 ano, independente da escolha alimentar, do perfil alimentar dessa família. Tem pediatras, eu já vi, porque você é vegetariano, então você vai fazer exame com mais frequência. Eu acho isso desnecessário. A gente está tomando os cuidados de suplementar vitamina D e ferro conforme segue o manual da pediatria. Até 2 anos, vamos pensar isso, é obrigatório. Então, se vai fazer no onívoro, vai fazer no vegetariano. Se vai fazer no vegetariano, vai fazer no onívoro. Não tem diferença. Para B12, eu acho que deveria fazer para os 2. Não vejo diferença também. Então, a minha conduta é assim. Óbvio que não é a minha conduta. Aqui converso com os pais, porque os pais podem falar, não quero fazer exame. Ou eu quero fazer exame. Mas o meu raciocínio é assim, se eu acompanhei a mãe e estou acompanhando a criança, eu acho que assim, a partir de 2 anos a gente pode pensar em fazer algum exame,
Se tiver alguma suspeita, se a criança não está alimentando direito, enfim. Se eu não acompanhei a mãe, estou conhecendo a criança ali, e se os pais concordam, 1 ano e pouquinho, eu acho que teríamos olhar. Mas se a criança ficar assim, começar a ficar muito doentinha. Outra coisa que eu falo também, pensando nessa coisa de fazer exame, né? Eu já deixo a listinha com os pais. Falo, não precisa fazer. Mas se a criança tiver alguma intercorrência e precisar coletar o sangue, converse com o pediatra, se pode aproveitar. Claro que se não for para uma emergência no hospital, porque aí não tem como fazer isso. Mas se for algo que o pediatra no consultório vai fazer, eu falo, já inclui esses daqui e a gente já olha, aproveita que vai tirar sangue para fazer esta investigação e já pede, e a listinha não é grande, né? Para o bebê você vai dosar colesterol num bebezinho, né? Você vai dosar pequenos parâmetros, não tem grandes coisas. Então é assim que eu faço. E a questão do ferro, né? Acho que é importante a gente também quebrar um pouco esse mito da carne, né? O quanto a carne tem ferro, que a criança vegana, né, vai ter anemia se não comer a carne. Então, só para vocês terem uma noção, gente, tem um cálculo, né, pra gente raciocinar. Então, na suplementação que a gente faz de ferro, né, que geralmente é o sulfato ferroso, ali em gotinhas, a gente tem aproximadamente 2,5 miligramas de ferro por gota, né? E ali, em 100 gramas de filé mignon, que é um dos pedaços de carne que a gente mais tem ferro, que não é o que a maioria das pessoas come, né? E tem 1,9 miligramas de ferro. Então, para vocês verem como mesmo se aquela criança estivesse comendo carne, ela ainda precisaria suplementar, e é por isso que suplementa, né? E é por isso que tá no protocolo mesmo para as crianças onívoras. Então, a carne, né, não é isso que vai dar toda essa oferta de ferro que precisa nessa fase da vida da criança, né? Então, a suplementação, ela de fato é necessária e a carne não precisa estar presente. E assim, ampliando um pouco essa informação que você passou, né? 100 gramas de carne é a palma da mão. Mais ou menos. 1,9 miligramas de ferro, 100 gramas de carne. Imagina, sim, um bebê não come isso daqui. E quando a gente faz alimentação, eu sei que não é assim que está na cartilha da pediatria, mas que muitos pediatras fazem. Em vez de prescrever 1 miligrama de ferro por quilo, prescreve 1 gota de ferro por quilo, né? Então, em vez de ser 1, são 2,5 miligramas. E essa criança pesa 7 quilos. 2,5 vezes 7 aí, vai dar um pouco mais de 14 miligramas. Quanto de carne teria que comer para dar aí 700 gramas de carne? Não tem como você tratar, fazer inclusive uma profilaxia, uma prevenção consumindo carne. Não dá, você estoura em gordura saturada, você estoura na ingestão proteica, não dá para fazer isso. Sim. Então, muito bem colocada essa comparação que você fez para desmistificar esse negócio. Tá com anemia, come carne. Não vai resolver. E não resolve comer beterraba, porque beterraba não tem ferro. Verde escuro tem até um teor de ferro, alguns mais, outros menos. Mas olha a quantidade que você deveria comer para conseguir uma quantidade, considerando que é fibra. Então, história de fibra, por exemplo, né? Sim. E aí, falando em proteína, né, aproveitando que a gente mencionou essa questão da carne, né, é importante a gente pontuar, então, qual é a fonte de proteína no mundo vegetal, né? Então, para os veganos, para os vegetarianos, a fonte de proteína são os cereais e as leguminosas, tá, gente? Então, na proporção do prato da criança, o ideal é que seja feito 1/3 de leguminosas, 1/3 de cereais e 1/3 das folhas e dos legumes, né? Pra gente não ter ali aquele erro que a gente comentou no início, de ter um volume muito grande de folhas e legumes, ofertando poucos cereais, leguminosas e tendo ali um déficit calórico, né? Um erro alimentar. Exato, e assim, de novo ampliando essa informação que você deu, esse par, né, cereais com leguminosas, realmente a gente vai considerar como fonte proteica, tendo em mente que nas leguminosas a variação entre os grãos é muito pequena, vai assim,
20, 21, 24, 25 gramas de proteína para cada 100 gramas de alimento. Nos cereais a gente já tem uma variação maior. O arroz vai estar ali perto de 9%, a aveia vai estar perto de 17%. Então, 3 colheres de sopa de aveia equivale em termos proteicos a um ovo. Olha só. Então, nossa, mas o ovo... Não, é a mesma quantidade de proteína que tem na aveia, tem ovo. Mas o ovo tem uma proteína melhor. Não, o ovo tem todos os aminoácidos, a aveia também tem todos os aminoácidos, os indispensáveis, né? Que o nosso corpo não fabrica, que a gente tem que receber. A diferença é que na aveia a gente tem um deles num teor menorzinho, os outros 7 num teor bom. Então, a gente não vai comer, a gente não vive só de aveia. Então, esse que está numa quantidade um pouco menor vai ser outros ou ingerido através de outros alimentos. Né? Então, não precisa dar ovo, não precisa da carne, pensando nos aminoácidos indispensáveis, que são esses que o corpo não fabrica, como o ômega 3, que o corpo não fabrica. A gente tem que consumir da alimentação. Né? Mas ninguém vive só de arroz, ou só de feijão, ou só de aveia. A gente come a mistura dos alimentos. Então, até o brócolis, que não é uma fonte, assim, super excepcional de proteína, vai ter um tipo de proteína ali. As batatas, que tem 5% de proteína, mas tem 5% de proteína. Quem que não vai ter proteína de jeito nenhum? Açúcar, que tem basicamente carboidrato, os óleos, que tem basicamente gordura. O resto, se eu pegar uma chia, tem muita gordura e proteína um tanto e carboidrato menor, mas ainda tem todos esses grupos alimentares, né? A gente tem muita mania de definir os alimentos por grupos, por macronutrientes, né? Então, batata é carboidrato, aí você o resto que tem lá. Exatamente. E você usou uma palavra muito legal, porque às vezes eu vejo um paciente aqui e fala assim, eu como carboidrato. Então eu sempre falo assim, o que você está considerando carboidrato? Normalmente a pessoa associa a palavra carboidrato a batata, a arroz, a pizza, a lanche, a salgadinho, a bolacha. Isso é uma associação, vamos dizer, pejorativa, porque, por exemplo, a quinoa, o principal nutriente da quinoa é o carboidrato. O principal nutriente de um feijão, 65% de um feijão, é carboidrato. Sim. Por que a gente não fala, referindo a feijão, estou comendo carboidrato? Fala, estou comendo proteína, mas a proteína não é o nutriente predominante, embora tenha uma fatia grande. Então, você trouxe bem esse conceito, a gente não associar a determinado alimento com carne é proteína. Não, carne de vaca é 50% proteína, 50% gordura. Não tem carboidrato. 70% do queijo é gordura. 70% de grande parte dos queijos mais amarelos. O branco é 55%, 60%. Então, é gordura. E aí a gente fala assim, tô comendo minha gordura? Não, você associa queijo com o quê? Com proteína. Não é o maior teor do queijo. É bem interessante esses conceitos, que é feito também pela indústria de alimentos, né? Sim, sim. E aí, só para enfatizar, apesar de a gente ter falado, né, a vitamina B12, ela não existe no mundo vegetal em fontes confiáveis, tá, gente? Então, precisa suplementar. Esse é um dos erros também que acontece muito, né, a negligência da suplementação da vitamina B12, porque algumas pessoas acham que é um lobby da indústria, né, que quer fazer você comprar mais suplementos, mas de fato precisa fazer essa suplementação, tá? E não precisa ser injetável, né? Que também é outra preocupação. A gente faz via oral, em gotinha mesmo para criança, tá? Nenhuma dessas suplementações que a gente mencionou vão gerar sofrimento na criança para que ela receba. Acho que é bem importante falar. Não é necessário suplementar esses nutrientes por via injetável intramuscular. O ferro tem as suas indicações de usar na forma pela veia, né, endovenosa, especialmente em casos de carências graves, quando você vai dar uma gestante ou no caso de uma perda importante, mas
furar a gente para dar, por exemplo, injeção de B12 que dá no músculo, não tem necessidade. Você consegue fazer isso com comprimido, inclusive para pessoas, adultos, por exemplo, bariátricos, dá para fazer. Você sabe, eu sei, mas não é todo mundo que sabe. Isso é bem importante falar, né? Porque a gente vê muito, né? Fazendo ainda injetável, porque acho que pela via oral não vai acontecer. Né? E vai. E aí, Ana, tem acho que o zinco é mais uma questão teórica, né, que a gente tem uma preocupação do que de fato vista, né, em exames laboratoriais, mas acho que a gente pode falar da questão do ácido fítico, né, então, para evitar esse antinutriente que prejudica, né, a absorção do zinco, você pode deixar em demolho as leguminosas, ou até mesmo fazer uso da vitamina C, que vai ajudar na absorção do zinco e também na absorção do ferro, né? O ferro, Então, a gente pode... Exatamente isso que você está falando. A fonte de ferro é igual à fonte de zinco, que é igual à fonte de cobre, um outro metal importante também. Então, os feijões vão suprir com segurança esses minerais, né? Não precisa suplementar zinco na criança vegetariana. O que a gente faz, que é demolhar, colocar de molho para reduzir o teor do fitato, que é um ladrão de mineral que está presente, é quem faz a planta germinar, né, fazer os brotinhos. Só que no nosso organismo, quando a gente consome, ele gruda nos minerais de maneira que essa ligação não consegue quebrar e aí ele leva embora os minerais. Então a gente deixar de remolho de 8 a 12 horas, jogar essa água, lavar o grão e depois cozinhar, isso só para as leguminosas, tá? Não precisa fazer para cereal. Isso é uma boa método, né? Uma boa estratégia na cozinha para reduzir o fitato, e aí a gente faz essa promoção de absorção com vitamina C ou com outros ácidos também, por exemplo, na maçã também ajuda na absorção do zinco, do ferro, também ajuda nessa parte. Isso. E aí, não sei, você acha que precisa falar alguma coisa mais sobre essa questão de vitamina, suplementação? Eu queria finalizar pontuando os 6 erros principais, né, que a gente encontra. Eu acho que a gente falou bem, assim, cobrimos todos, né, B12, ferro, ômega 3, cálcio, zinco, a montagem do pratinho, né, esses terços a gente não faz só para o bebê até 1 ano, não. A gente faz isso para crianças maiores também. Não vamos encher a barriga de uma criança de 4 anos com salada, com legume. É importante que coma. Então, esses terços a gente leva para o pré-escolar também, para garantir que tenha sustância. Uma coisa que você não falou, eu não sei se você vai falar, que é importante assim, não é que até os 2 anos não pode dar açúcar, que depois dos 2 anos está liberado o açúcar. Eu continuo não recomendando de açúcar, porque é algo que vai aparecer na vida da gente em algum momento e é uma coisinha difícil da gente dizer não, né? Sim. A gente coloca esses marcos, né, como importante da gente ficar mais atento, mas não significa que depois deles está tudo liberado, né? São coisas para a gente ficar atento ao resto da vida, né? Inclusive para nós adultos, né? Então, gente, só para a gente finalizar, recapitulando, assim, a gente mencionou alguns ao longo da nossa conversa, mas os erros principais que a gente encontra na literatura, né, relacionado à dieta vegana na infância, o aleitamento materno exclusivo prolongado. Então, quem faz só leite materno, passando 6 meses, indo até 1 ano, né, quase 2 anos, isso é prejudicial, né, para a criança. Tem a alimentação complementar, né, dar muito leite no lugar da comida, isso que você está falando, não que seja proibido a amamentação. Não, falando do exclusivo mesmo, né, quando a criança não está tendo acesso ao alimento, só o leite materno, mesmo depois dos 6 meses de idade, né? Porque aí depois dos 6 meses ela precisa do alimento, né? Porque tem realmente necessidades nutricionais que o leite materno não supre sozinho, tá? Então esse é um dos erros. O segundo erro é a troca do leite materno por uma bebida vegetal caseira, né? Então, na impossibilidade de amamentar, algumas famílias acabam fazendo leite vegetal caseiro que não tem toda a composição necessária, né? Então a gente sabe que mesmo para uma criança onívora,
Se a mãe não pode amamentar, não se dá leite de vaca, né? Também existe a fórmula. Exatamente, também existe a fórmula ali na indústria feita direitinho para suprir tudo que a criança precisa. Então, o mesmo acontece para uma criança vegana, tá? Suspender o leite materno antes dos 6 meses, então um é o prolongar, o outro é, né, terminar antes, suspender antes. Então é importante manter ali pelo menos até os 6 meses, mas o ideal é até os 2 anos de idade, como a gente conversou. A restrição da ingestão de gordura, né? Então quando a gente não fornece ali a gordura, tanto por uma questão de caloria, quanto por uma questão do acesso dos ômegas, né? Do ômega 3 principalmente, isso acaba tendo um prejuízo para a criança. A negligência do uso da B12, que a gente também conversou, então realmente não existe, gente, fontes seguras no mundo vegetal, a gente precisa fazer essa suplementação. E acabar priorizando as verduras e os legumes em detrimento dos cereais e das leguminosas, né? Porque a gente pensa em vegano, a gente já acha que a pessoa vive de salada, e aí pede para fazer um prato lotado de folhas e legumes e acaba esquecendo que as oleaginosas também é vegetal, né? Que os cereais, as leguminosas também são. Então esses são basicamente os 6 erros principais que a gente encontra aí na literatura. É isso aí, perfeito, você sumarizou bem. A criança, então, deve ser amamentada. Na ausência do leite materno, existem fórmulas infantis. Até 1 ano não tem negociação. Se não mamou no peito, tem que ter fórmula. A partir de 1 ano, um profissional pode avaliar, né, se precisa da fórmula ou se desmamando com 1 ano a gente consegue ajustar cálcio e outros nutrientes através da alimentação, mas ainda é uma recomendação, uma possibilidade de usar a fórmula, né? Sim. E esse equilíbrio do pratinho você colocou super bem, é isso mesmo, não encher a barriguinha da criança de fibra, embora isso seja muito importante, a criança tem que ser estimulada a consumir folha, não precisa ter medo da criança, ela precisa aprender, e não precisa ter expectativa da criança botar a folha na boca e ter que engolir, porque é difícil engolir folha, tem que mastigar, tem dente, então se ela puser na boca e cuspir, tá ótimo, ela já tá levando para a boca, já tá percebendo a textura da folha, né, da verdura na boca. Sim. Mas enfim, acho que esse resumo que você fez aí tá bem bacana. B12 não é mérito só de vegetariano, todo mundo tem que avaliar, é bem importante porque a carência ela é alta no público onívoro, para crianças e para adultos também. Sim, a gente vê bastante, né, em consultório, né, Ana? A gente que atende os 2 públicos, a gente acaba conseguindo ter mais noção sobre isso. É verdade. Ana, eu queria muito agradecer essa participação, foi excelente, é muito gostoso, a gente aprende muito junto e deixar disponível para tanto o seu público quanto o meu, quiser acessar a gente para tirar dúvidas, né? Estamos disponíveis aí no Instagram, pode comentar nos nossos posts, mandar mensagem no direct. E a Ana vai dar uma palestra, tá acabando o nosso tempo, mas vou acelerar. A Ana vai dar uma palestra, Ana quer falar esse final de semana, convidar? Assim, até quem é profissional de saúde, né, porque não é aberto ao público, quem é nutricionista, médico, vai ter o Congresso Vegetariano do Dr. Eric Slivit, que é o nosso professor, né, em São Paulo, no sábado agora. Então, a Plenitude Eventos é quem está fazendo toda a parte logística. Então, quem tiver interesse, confere o perfil do Eric. Eu já fiz postagens, mas eu fiz só no Stories, mas o perfil do Eric e o perfil da Plenitude vai ter as informações. Vai ser um dia muito rico para falar dos vários aspectos aí da parte nutricional. Vai ter palestras sobre criança materno-infantil, vou falar sobre o cálcio, vai ter sobre a parte hormonal, vai ter sobre câncer, sobre B12, ferro, enfim, a programação está bem. Obrigada, pessoal, quem esteve presente aqui, participou, mandou as dúvidas. Um abraço para vocês, uma boa noite. Tchau, gente, boa noite. Boa noite, tchau.